Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Nossa, que maravilha ver a sala cheia. Que bom, gente. Maravilhoso ver todos presentes na sala, né? O tempo hoje deu uma estiada, deu uma parada nas chuvas, né? Legal. E aí, me contem, vocês fizeram a atividade da aula anterior? Teve algumas pessoas aí que ficaram de resolver na sala de aula, mas pediu para fazer em casa, né? Então, assim, eu tô tendo uma tolerância com vocês, tá, gente? Beleza, meus queridos alunos, vamos lá. Vocês são power, tá? São top mesmo. Espero contar com vocês pra gente ter uma boa aula. Gente, olha só, eu tenho uma novidade pra vocês. Isso mesmo, uma novidade. Bem legal, viu? Ai, não, gente, amanhã vai ter aula sim, tá? Nem nada disso. Mas olhem, vocês já estão querendo fugir das nossas aulas. Jesus do céu, vocês não podem ser assim, não, gente. Amanhã vai ter aula assim, normal, tá? Porque a gente também não tá tendo aula doida. É a aula e pronto, tá? Bom, turma, para finalizar o bimestre, né? Eu tô querendo passar, assim, um seminário para vocês. Ai, gente, poxa. Parem de reclamar. É só pro dia 15 a apresentação. Top, né? Tem um tempo aí para vocês elaborar essa atividade, gente. Vamos lá. Então, esse seminário, ele contará com uma nota de 70 pontos. E aí, vocês têm 20 pontos de participação, né, nas atividades. E aí, vocês vão ter mais 10 pontos de participação. Então, totaliza aí 100 pontos para a gente finalizar esse bimestre. Então, esse seminário é de suma importância para isso, tá bom? Nesse seminário, eu quero para que ele seja dividido em grupo. Gente, é isso mesmo. Gente, não pode fazer sozinho. Mas olha, gente, vocês têm que aprender a fazer atividade em grupo, gente. Mesmo que não gostem, tá? E vale 70 pontos. Tem que fazer, gente, e aprender aí a se gostarem, tá? Esses grupos irão ficar compostos por 3 pessoas, tá? E assim, claro, tem um grupo que ele vai ficar com 4 pessoas, né? Porque vai ter que para completar aí, tá, gente? Nosso colega não pode fazer atividade sozinho. Então, quero que vocês se juntem e só me passem a relação com o nome das pessoas, tá? Vamos lá? Meu Deus, que bagunça. Pra que tudo isso, gente? É só se aconchegar, nada de ficar arrastando a cadeira na sala, meu Deus. Ai, ai. E nessa relação, eu quero que vocês também indiquem quem será o líder do grupo. Sim, gente, para ficar mais fácil para mim estar ajudando o grupo. Assim, eu posso estar encaminhando a atividade para uma pessoa só do grupo. Um artigo, um livro, eu posso estar indicando só para essa pessoa e ela passa para os demais do grupo. É assim que funciona, gente. Tem que aprender, entendeu? Então, vocês entenderam até aí? Isso, beleza. Eu vou querer o nome das pessoas, tá? Bom, vamos à sequência aí do grupo. Grupo 1. Será composto por quem tanto, gente? Bora, minha gente. Eu tô precisando. Vocês estão enrolando demais, olha. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Tudo isso só para decidir quem é que vai ficar sendo o líder. Meu Deus do céu, gente. Os nomes, tô precisando para me colocar aqui. Vai lá, grupo 1. Ana Clara, Helenilson e Giovanni. Ok. Tá, e o grupo 2, já está preparado aí? Grupo 2, gente. Tá bom, vamos lá. Beatriz, João Alencar e
Maria Gabriela. Ok. Grupo 3. Ok, o grupo 3 é maior. Claudionor, João Teixeira, Manuel e Francivane, né? Ok. Beleza, gente. Bom, e aí, vocês decidiram? Quem são os líderes dos grupos? Eita, gente, mas vocês enrolam demais, ó. Não, pelo amor de Deus, é só para escolher uma pessoa. Coisa simples de resolver, gente. E aí, o que vocês decidiram? Tá, vamos lá. Francivane, Maria Gabriela e Ana Clara, né? Tá, beleza, gente. Tá tudo anotadinho aqui, tá? Vamos lá. Anotem os temas aí do seminário. Tá, grupo 1. O grupo 1 vai ficar com a filosofia antiga. Grupo 2, com a filosofia clássica. O grupo 3 vai ficar com 2 temas, né? Porque aí é composto por 4 pessoas. Então, assim, vamos colocar mais aí um tema aí. Vocês são power, gente. Vocês vão desenrolar direitinho, tá? Filosofia medieval e filosofia contemporânea. É o tema do seminário de vocês, tá? Sim, gente, é isso mesmo. Olha só, eu quero esse seminário, eu quero que vocês vão me entregar a parte impressa, conforme as leis, né? Os componentes curriculares, tá? Tudo bonitinho, impresso para mim, no dia da aula. E isso é bom, que vocês já vão se preparando com a forma científica de elaboração de trabalho. Vocês vão precisar disso na universidade. Então, é bom que vocês já vão seguir nessa caminhada. Conversa, Giovanni, que tu não quer cursar a universidade. Quer ser o quê? Fazendeiro? Pô, legal. Muito bom, né? Mas você pode ser um fazendeiro formado também, tá? Pensa nisso. Faculdade é bom, universidade é bom, tem uma formação, nível superior, bem importante, tá? Não pensar só em ter gado e ter dinheiro, não. Dinheiro é bom, mas os estudos é melhor ainda. E para essa apresentação, vocês irão elaborar slides, onde cada grupo terá no mínimo 20 minutos para a apresentação, certo, gente? Não se preocupem, que eu já vou deixar agendado lá na biblioteca o Data Show. Vou trazer também meu notebook e vocês só terão que passar aí para mim, pro pendrive, tá? Ou vocês podem, antes da aula, tá? De tarde, né? No dia anterior, vocês podem mandar pro meu e-mail, tá bom? Aí eu posso estar só projetando aí para vocês. Os outros colegas aí ver a apresentação de vocês, tá? Gente, eu sei que é difícil, mas vocês têm que começar a pensar nos trabalhos científicos, tá? E com relação aos conteúdos, eu quero que vocês descrevam como ocorreu cada período, explicando quem foram os filósofos, os que mais se destacaram em cada período. Isso mesmo. Gente, use a imaginação de vocês para você estar explicando o trabalho de vocês, estar elaborando. Vocês podem estar usando imagens. Quero ver a criatividade de vocês, tá? Só lembrando que quem usar a imagem aí, por favor, coloca lá a referência de onde vocês estão tirando a imagem, tá, gente? Entendido sobre o seminário? Ah, tá. Muito bem, gente. Ah, já estava esquecendo. A apresentação, ela será no dia 15 de junho. Então, procurem não faltar nesse dia. Se preparem para transmitir os seus conhecimentos para os demais colegas e para quem estiver presente assistindo o trabalho de vocês, tá? E, bom, vamos iniciar um outro conteúdo, tá? Vamos dar continuidade aí na nossa linha de conteúdo, tem muita coisa para vocês aprenderem, tá? E nesse novo conteúdo, ele traz como tema a filosofia e o mundo dos valores.
que tem como um dos assuntos a filosofia e a constituição dos valores, tá? Bom, vocês então, vocês vão, vou explicar aqui para vocês o que significa, tá? Esse tema aí. A maximisma do homem é, por natureza, um animal político, retirada da política de Aristóteles. Representa a forma como esse filósofo antigo enxergava parte da essência do ser humano. Um ser pensante, capaz de uma comunicação aprimorada, né, a fala, e um ser dependente da vida em comunidade, na polis grega. Para que a vida em comunidade, palavra derivada do étimo comum, que significa um conjunto de seres comuns, uns ou os outros que vivem juntos, seja exitosa, não necessária a algumas criações humanas, como as leis e os costumes. Os costumes são, grosso modo, a própria moral. O ser humano é, então, um animal capaz de criar uma moral com a finalidade de possibilitar a vida em sociedade. Mas aí, gente, eu pergunto para vocês, o que é moral? Explicada aqui na filosofia. Vamos lá. Uma breve definição de que moral podemos dizer que se trata de um conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade, de uma cultura. Como sabemos, as práticas positivas de um código moral são importantes para que possamos viver em sociedade, fato que fortalece cada vez mais a coesão dos laços que geralmente que garantem a solidariedade social. Vocês estão conseguindo visualizar aí, gente, direitinho? Ok, legal. Do contrário, teríamos uma situação de caos, de luta de todos contra todos para o atendimento de nossas vontades. Assim, moral tem a ver com os valores que regem a ação humana enquanto inserida na convivência social, tendo assim um caráter normativo. A moral diz respeito a uma consciência coletiva e a valores que são constituídos por convenções, as quais são formuladas por uma consciência social. O que equivale a dizer que são regras sancionadas pela sociedade, pelo grupo. Segundo Émile Durkheim, um dos pensadores responsáveis pela origem da sociologia no final do século XIX, a consciência social é fruto da coletividade, da soma e inter-relação das várias consciências individuais. Dessa forma, as mais diferentes expressões culturais possuem diferentes sistemas morais para a organização da vida em sociedade. Prova disso está nas diferenças existentes entre os aspectos da cultura ocidental e oriental. Em linhas gerais, basta avaliarmos o papel social assumido pelas mulheres quando compramos brasileiras e afegãs, assim comparadas, né, como aquele assumido pelos anciãos, mais ainda diferentes sociedades, o gosto ou desinteresse pela política. Devemos sempre ter em mente que a moral, por ser um fruto da consciência coletiva de uma determinada sociedade e cultura, pode variar através da dinâmica dos tempos.
Ao partirmos então da ideia de que a moral é constituída culturalmente, várias visões de mundo ganham a status de verdade entre os grupos sociais e por isso muitas vezes são naturalizadas. Essas naturalização em uma visão cultural é o que dificulta conseguirmos distinguir entre o juízo de fato, análise imparcial, né? E o juízo de valor, fruto da subjetividade. O que pode ser uma armadilha que nos leva ao desenvolvimento de preconceitos em relação ao que nos é estranho e diferente. Considerar o outro, o do outro ou o próximo é um aspecto fundamental à moralidade. Dessa forma, uma preocupação constante no debate sobre ética e moral se dá no sentido de evitar a violência em todas as suas possíveis expressões, física ou psiquímica, bem como o caos social. Os valores éticos ou morais se oferecem, portanto, como expressão e garantia de nossa condição de seres humanos ou de sujeitos racionais e agentes livres, proibindo moralmente a violência e favorecendo a coesão social. Isto é, a ligação entre as pessoas em sociedade. Porém, considerando-se que o código moral é constituído pela cultura, a violência não é vista da mesma forma por todas as culturas. Numa cultura, ao definir o que é mal ou violento, automaticamente define-se o que é bom. Logo, a noção de violação, profanação e discriminação variam de uma cultura para outra. Contudo, em todas se tem a noção do que é a violência. Assim, tanto os valores como a ideia de virtude são fundamentais à vida ética e dessa forma evitam a violência, o ato imoral ou antiético. Ser virtuoso, em linhas gerais, significa desejar e saber colocar em prática ações éticas, isto é, moralmente louváveis. A noção de bem e mal, ou de bom e mal, é fundamental para que calculemos uma forma de fugir do sofrimento, da dor, alcançando a felicidade de forma virtuosa. Contudo, é importante lembrar que fins éticos requerem meios éticos e o que nos faz deduzir que a formosa expressão todos os fins justificam os meios não é válida quando se busca ser virtuoso. Se em nosso código moral consideramos o roubo como algo imoral, roubar seria assim um meio injustificável para se alcançar qualquer coisa, ainda que isso fosse feito em nome de algum valor moral. A simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral. Isto é, uma reflexão que discuta, problematize e interprete o significado dos valores morais. Ao contrário disso, as sociedades tendem a naturalizar seus valores morais ao longo das gerações, né? Isto é, ocorre uma aceitação generalizada, tá?
Então, é isso, gente. O nosso trabalho. Até então, explicando sobre a moral e segundo os conteúdos do tema da aula, que é a filosofia e a constituição dos valores. Tá? Muito bom a gente saber que valor é fundamental na nossa vida, tá? Até aqui a gente está explicando sobre a questão do valor. Os costumes morais são valorativos, ou seja, normas a partir de valores morais. Existe no interior de cada sociedade um conjunto de valores que especificam e diferenciam o que é bom do que é ruim, do que é bem e o que é mal, aquilo que é melhor ou aquilo que é pior. O que pode e o que não pode ser feito, e etc. Isso significa dizer que os valores morais são uma espécie de código de conduta que dita como cada indivíduo deve agir como anterior daquela sociedade para interagir-se e adequar-se a ela, tá? Também é necessário ressaltar que esse código de conduta composto pelos valores morais, por ser constituído e consolidado no anterior de cada sociedade, é variável, sendo impossível encontrar sociedades completamente distintas com valores morais absolutamente iguais. Por essa razão, nós, distinguimos os costumes de acordo com as comunidades, regiões ou países. Assim sendo, no Brasil, temos uma moral que distingue quase completamente da moral japonesa ou os costumes cultivados pelos nativos sul-americanos. Eram totalmente diferentes do costume trazido pelos europeus que colonizaram o nosso território. Durante a história da filosofia, Sócrates foi o primeiro pensador a trazer para o trabalho filosófico a reflexão acerca do assunto, estritamente humanos, Portanto, foi o indutor da reflexão moral da filosofia. Platão, seu discípulo, continuou tratando dos assuntos, mas, para que a filosofia moral não confrontasse a sua teoria do conhecimento, postulou que os valores morais são conceitos racionais, eternos e imutáveis. Essa ideia exige a noção de que há um conceito de bem, o bem em si, um conceito de mal em si, e ideias racionais que caracterizam imutavelmente qualquer noção de valores moral possível. Aristóteles estabeleceu um campo de estudos dentro da filosofia, chamado de ética, responsável por estudar, qualificar e estabelecer as diferenças entre as morais, organizando-as em um sistema racional que diferencia o que deve do que não deve ser feito em uma polis para que a vida em comunidade prossiga sem transtornos. Durante a Idade Média, os filósofos submeteram-se completamente à moral cristã como a única possível e verdadeira, e o modo de pensar reina a mente no Ocidente cristão até os dias de hoje. Na modernidade, com o desenvolvimento do iluminismo e a irrupção das grandes revoluções, o pensamento europeu estabeleceu grandes diferenças de modo de
valorar que afetaram a vida social. Já no século XIX, né, o filósofo alemão Friedrich teceu duas críticas à moral ocidental, ainda fortemente determinada pelos valores cristãos, acusando-a de ser uma moral que subjuga o ser humano como um ser natural, castra sua força e sua capacidade de criação e nega a sua própria vida. Portanto, o que se pode sinalizar com um consenso entre os filósofos que deteriorizam a moral e os valores morais é o fato de que algumas formas de valoração e de costumes não existiria sociedade nem civilização, tal como a conhecemos, né? Qualquer tipo de vida em comunidade necessita de um estabelecimento mínimo de regras, gente. Assim, sem os costumes e a moralidade, nós cairíamos na barbárie. Cabe, porém, a cada indivíduo e a cada comunidade julgar se os costumes e os valores morais vigentes em seu meio e em seu tempo são os melhores e mais adequados para o funcionamento social, sem deixar de respeitar a individualidade e os direitos dos seres que compartilham a vida, né, conjunta naquele lugar, tá, gente? Então, é isso. E agora eu quero que vocês descrevam, assim, resumidamente, sobre o conteúdo proposto de hoje, tá? É isso mesmo, a atividade de hoje, tá? Vocês têm até o final da aula para me entregar. Na verdade, eu vou querer ouvir vocês, tá? Vocês têm aí 30 minutinhos para formar um conceito, uma ideia, e nós vamos debater sobre esse assunto. E vamos lá. Podem começar a produzir e eu vou cronometrar, tá? Daqui 30 minutinhos a gente começa nossa mesa redonda aí, tá bom? Nosso debate.